Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Nesta ocasião quero compartilhar com vocês a terceira aula da Escola Bíblica Dominical, que traz por tema a verdadeira adoração, com base no texto bíblico, do Evangelho de João, do capítulo 4, versículos 5, 6, 7, 9, 10 e também do 19 ao 24, onde fala do encontro da mulher samaritana com o nosso Mestre Jesus Cristo. E as duas lições que nós extraímos deste texto, aonde o pastor Elianai Cabral vai comentar a respeito deste encontro e destas lições que o Senhor Jesus nos apresenta através deste diálogo com a mulher samaritana. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus ele vai passar por Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era necessário Jesus passar por Samaria para chegar até o destino, que era a Galileia naquela ocasião. Portanto, apesar de evitar entrar na cidade de Samaria, devido à tensão racial entre os judeus e os samaritanos, que já por muitos anos existia, mas havia uma missão ainda mais urgente que Jesus queria cumprir quando se encontra com a mulher samaritana ali na região de Sicar. E o nosso Senhor ensina duas importantes lições com o encontro com esta mulher. Então, a primeira lição é a necessidade do ser humano. O Senhor Jesus ele vai entrar em um diálogo com esta mulher, e neste diálogo ela vai então questionar a Jesus a respeito deste diálogo com os judeus. E o Senhor Jesus ele vai oferecer à mulher samaritana um tipo de água diferente daquele que a mulher na verdade vinha para tirar do poço chamado Poço de Jacó. E o Senhor Jesus oferece então uma água chamada de água da vida. E esta água da vida que Jesus oferece à mulher, ela é uma água capaz de transformar a existência, a vida da mulher. E aqui nós encontramos esta valiosa lição, que toda pessoa necessita de Deus para verdadeiramente receber a paz, a plena felicidade. A vida plena é somente com a presença de Deus. O ser humano, sem a presença de Deus na sua vida, é uma folha seca jogada ao vento, que vai para onde o vento assopra, sem direção, sem rumo na vida, não pode chegar a lugar nenhum, muito menos viver os propósitos de Deus para a sua vida. A segunda lição que nós aprendemos com o diálogo de Jesus e a mulher samaritana é que o lugar da adoração a Deus, ele é agora apresentado por Jesus neste diálogo. A mulher samaritana ela vai questionar a Jesus aonde que devemos adorar verdadeiramente a Deus, e a mulher se preocupa em entender o local apropriado para adorar a Deus, e Jesus vai dizer que o verdadeiro culto a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade, independentemente do local. A autêntica adoração, o autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz as necessidades humanas não está limitado a um lugar específico, mas no profundo do ser humano, que é a expressão aí que aparece no texto em espírito e em verdade. Então, aonde nós estivermos, nós podemos
adorar a Deus, porque sendo de corpo, alma e espírito, de coração, do fundo do nosso ser, em espírito e em verdade, a adoração ela é aceita por Deus. O segundo tópico da lição vai nos falar a respeito de que Jesus ele ensina a respeito da verdadeira adoração, quando ele afirma que a água que ele oferece é uma água viva e todos aqueles que têm sede podem se achegar até a ele e beber desta água. E ele estava ali se referindo a uma vivência espiritual que daria no interior de cada indivíduo. Ele vai dizer: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, a mudança do ser humano, a presença de Deus na vida do ser humano, torna este uma verdadeira fonte de água viva. A presença de Deus, ela não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Ali está a manifestação de Deus. Então, mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade, conforme nós vamos ver em João 4 e o versículo 24. Jesus, na verdade, ele é a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para garantir a vida eterna para o ser humano. E então o Senhor Jesus é por si só a base para uma adoração genuína. A verdadeira adoração não está limitada a um local, a um espaço geográfico, mas ela é importante quando mostra aí a atitude dos verdadeiros adoradores. Quando aparece a expressão no texto sagrado, Deus é Espírito, está nos mostrando, nos revelando que Deus não é um ser físico, não é um ser limitado, ele não está limitado a um tempo, a um espaço, mas ele está em todos os lugares e pode ser adorado em qualquer local, em qualquer tempo. E o mais importante não é aonde ele é adorado, mas como ele é adorado. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade, de corpo, alma e espírito, voltado realmente a ele, para que ele possa receber a nossa adoração. E para concluirmos o conceito bíblico de adoração, ele traz um significado que realmente adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se a Ele, exaltá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Esta é a verdadeira essência, este é o verdadeiro significado aí do conceito bíblico da adoração. A adoração, ela é uma rendição a Deus. A adoração, ela pode também se apresentar como um ato de serviço a Deus, quando o homem cumpre os propósitos de Deus para a sua vida. Isto exige uma entrega total, da sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12. Trata-se então de uma entrega completa a Deus através da existência do ser humano, que verdadeiramente se entrega a Deus para o adorá-lo. Então há uma experiência interior de adoração, a gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso na vida do homem satisfaz todas as carências da pessoa. Então, assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite o crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo e também faz com que este homem, este ser humano, reconheça
o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isto é o mais importante, isto é o que Cristo espera de cada um de nós. Então, este encontro do ser humano com Jesus também é um convite, para que nós, seres humanos, possamos nos aproximar de Deus de forma sincera, de forma humilde, entregando a nossa vida a Ele e permitindo que Ele venha realizar a sua obra em nossa vida. A essência dessa adoração, ela nasce no profundo do nosso coração e por isso só pode ser vivida em espírito e em verdade. Trata-se de um lugar de total rendição, gratidão, serviço a Deus. E esta lição desta terceira aula da Escola Bíblica Dominical, ela vem para nos encorajar a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Então, as palavras aí, rendição, gratidão e serviço a Deus, elas vêm realmente para trazer consigo esta expressão de uma adoração autêntica a Deus. A adoração em espírito e em verdade é um chamado ao modo de viver em que Deus é glorificado em tudo. Por isso a Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou quer façais alguma coisa, tudo fazer para a glória de Deus. Que a nossa vida realmente seja uma vida de adoração ao nosso Deus.